Restaurados, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos. Pode falar, amor. Sejam bem-vindos a essa live. Vai ser uma bênção porque vamos trazer um tema bem interessante. Vocês perguntam muito sobre esse assunto e é muito discutido para quem está no processo. Muito boa noite para quem está aqui nessa live, vai assistir, fica até o final e quem está pela outras pessoas, né? E compartilhe também com outras pessoas que estão buscando a restauração dos seus casamentos. E coloca aqui nos comentários quem está pela primeira vez também, põe aqui pra gente entender aí quem está pela primeira vez aqui na live, tá? Coloca aqui embaixo. E é isso, nós esperamos que cada um de vocês que chegou até aqui estejam bem com você mesmo, esteja bem com Jesus, esteja bem na sua vida espiritual. Nós sabemos que não é fácil, né? Nessa batalha, essa luta não é fácil, mas nós temos a vitória, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. Com Jesus no barco somos mais que verdade. Do nada me veio aqui na mente aquele hino, aquele hino, não pode cantar hino aqui, né, na live, mas fala assim, alguma coisa assim: se Jesus no barco está, eu irei, comigo vai. Olha só quem está aqui pela primeira vez. Ó, tem uma, duas. Sejam muito bem-vindos, gente, quem falou eu aqui. Eu. Amém. Fiquem até o final, vai ser muito... esse tema aqui é muito legal, e às vezes vocês vão lá na caixinha perguntar e tudo, então fica com a gente. E também, gente, tem histórias e histórias, né? A gente sabe que durante esse processo que vocês buscam pela restauração, um dia eu já busquei também, a gente sabe que tem pessoas que vão ter uma história que vai conseguir lidar com a quebra do contato zero, e vai ter pessoas que não vão conseguir, né, conseguir manter essa quebra, né, conseguir manter um contato. E também tem, claro, uma forma de você que não pode quebrar o contato zero, tem uma forma de você lidar com isso também, né? Com essa rejeição, com esse momento difícil. Porque nós sabemos que durante o período da busca vai ter muitos obstáculos. E dentro dos obstáculos, a gente sabe, dentro dessa porta, né, que é chamada restauração, a gente sabe que existem muitos obstáculos, que muitas das vezes vai fazer com que nós nos sentimos mal, e a gente pense muitas das vezes em desistir. Mas existe algo dentro do nosso coração que ele vai ficar batendo ali de alguma forma, dizendo assim: olha, eu não vou desistir. Não desista. Não desista da sua família, não desista da sua casa, né? Existe um propósito em cima disso. Em cima dessa dor há um propósito. Então a gente sabe que nesse processo, por mais doloroso que seja, se Cristo comigo vai, eu irei, né? Esse louvor foi cantado na igreja hoje e realmente é verdade. Então, se Cristo for contigo... Se Cristo comigo vai, eu irei. Isso é maravilhoso, né, amor? Ser grato, servir a Jesus, levar a cruz. Se tá vendo? Cristo comigo vai, eu irei. É isso. Às vezes... Servir a Deus... Pode continuar, amor. Pode falar, mozinho. Servir a Deus é renunciar. Renunciar às coisas que o mundo oferece. É todos os dias abrir mão do eu. Servir a Deus vai muito além do que uma restauração em si. Para quem está buscando, o deserto como um todo, ele traz muitos altos e baixos. É difícil, como alguém colocou aqui no comentário. Tá difícil, dói muito, bastante. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você nessa live, que eu tenho certeza que vai alegrar o teu coração.
uma coisa eu tenho para dizer com toda a convicção, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a certeza que existe, né? Eu quero juntar a minha força, a minha fé, melhor dizendo, juntamente com a da minha esposa, para dizer para você nessa live que ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Parece que é em Jó 14, que fala, né, sobre a árvore cortada. 14:7-9. Ainda existe esperança, ainda que a árvore esteja lançada ao ribeiro, cortada, que o tronco esteja morto, ao cheiro das águas, ela reviverá, ela vai renascer. Nem precisa jogar a água, só o cheiro das águas faz com que ela sobreviva novamente. É algo assim que a gente sabe que é uma esperança que não vem de nós, porque nós somos falhos, nós somos, né, um ser humano assim que não tem como a gente acreditar em nós mesmos, na nossa força, no nosso, né, na nossa capacidade, mas é a capacidade que vem do Senhor. Ele quem nos capacita, né? É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos levanta. Então a gente está trazendo esse tema, Contato Zero é Furada, porque muitas pessoas, elas começam assim, digamos assim, não estou dizendo para vocês, não dá tempo às pessoas, ao seu cônjuge, que logo agora, por exemplo, tem pessoas que estão um mês separado, tem pessoas que estão semanas separadas. Alguém colocou aqui 90 dias. Então, tem pessoas, né, que estão 3 meses. Então, assim, as pessoas, elas vão ter um tempo de separação. Então, assim, sim, tem que haver um silêncio no começo, tem que haver um silêncio, mas não é da forma que a pessoa leva, como um egoísmo, né? Então, às vezes a pessoa vai dizer assim, mas a outra que me abandonou, a outra que me desprezou, ela tem que vir. Ela tem que se humilhar para mim, digamos assim. Ela que tem que vir rastejar, né? Dizer assim, me perdoa. Ela que tem que se humilhar. E a gente sabe muito bem que, na verdade, a gente não pode estar dentro dessa busca pela restauração sendo egoísta, sendo orgulhosos, entenderam? Então, assim, Deus falou para mim que sairia da boca do Adriel a palavra de volta. Só que não me fazia ser alguém egoísta, orgulhosa, só porque Deus falou que sairia da boca dele. Entende? Então não era porque Deus estava dizendo para mim, olha, minha filha, eu vou fazer com que ele fale sobre a volta. Não é para você também ficar com orgulho e egoísmo só porque é ele quem vai falar, mas você precisa fazer a sua parte. Só que existe pessoas que o cônjuge fez o contato zero, né? Foi o cônjuge que parou de falar, assim como o Adriel, né? Foi o cônjuge que não quis mais. E aí você fica pensando, Chesley, mas se é o cônjuge que não quer falar comigo, que não quer uma aproximação, eu tenho que insistir? Não é sobre isso, tá? Porque o que eu entendi? Quando o Adriel ele estava muito fechado para essa busca, para essa restauração, eu tive que me recuar também, só que meu coração estava limpo. Tem pessoas que ela recua, que ela traz o contato zero, mas com o coração fechado, né, amor? Tipo assim, eu também não vou falar, já que ele não fala. Também não vou mandar nada dos filhos, porque deixa eu te falar, eu tô falando de um contato, não precisa você dizer, volta pra mim, fala comigo, assunto de nós dois. Mas você dá pra esse pai essa oportunidade de ser pai. Mesmo, mas foi ele que escolheu não ser pai. Olha só, o egoísmo tá em você. Entendeu? Então ele escolheu não ser pai. Mas o que eu fazia? Eu mandava pro Adriel, não era, amor? Eu mandava pro Adriel mensagem sobre o Nicolas. Eu mandava vídeo quando o Nicolas estava com birra. E eu fazia, mesmo distante, o Adriel ser pai do Nicolas. Está presente de alguma forma. Mesmo que por meio de WhatsApp. E quem conhece nosso testemunho sabe que eu quase não falava com a Chesley, e a minha comunicação com ela era só, em especial, o meu filho. E todas as vezes que eu ia até a Chesley pelo WhatsApp, eu me dirigia para o Nicolas. Como é que o Nicolas está? Está tudo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Foi para a escolinha? Né? E na época o Nicolas iniciou os estudos com 2 anos, quase 3 anos. 3 anos. Isso. E aí eu queria estar presente. Eu entendia que a separação, o divórcio,
era um dano muito forte para a vida, para a mente e para o emocional do meu filho na época. Eu entendia isso, a gravidade desses fatos, né? Mas ao mesmo tempo eu queria estar presente, e foi o que eu tentei fazer da melhor forma. Por isso eu me dirigia para Chesley dessa forma, mesmo eu querendo distância dela, mesmo eu querendo ela bem a quilômetros assim, né? Porque isso faz parte. Tem mulheres, amor, que falam, né? Tem mulheres que falam assim: se ele falou comigo, ele perguntou do filho, mas eu não mandei mensagem. Mas eu não disse como meu filho estava. Sabe por quê? Porque foi ele quem saiu de casa. Foi ele que decidiu não ser pai. Foi ele que quis estar distante. Então, assim, por que eu vou mandar? Né? Por que eu vou mostrar pra ele o dia a dia do meu filho? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente vê que o egoísmo, ele vai estar ali, né? Na gente também. Então, quebra isso. A pessoa está distante, manda, o filho está estudando, o que eu fazia? Meu filho começou a estudar. Tirava foto, fazia vídeo do meu filho na escola e mandava para o Adriel. Então aquilo era uma forma de fazer com que a memória afetiva do Adriel tivesse ativa o tempo inteiro. Porque o Nicolas, ele era o quê? Ele demonstrava e trazia para o Adriel essa sensação de família, de ser pai, entenderam? Então assim, você não deixa de estar com seu filho e mostrando para o teu cônjuge que existe ali alguém, né? Que existe ali uma família que ele deixou para trás, que ele não quis. Tu tá entendendo? Então, dentro de tudo isso, o Senhor vai trabalhando na cabeça, no coração, na alma do teu marido, da tua esposa. O problema é que vem sobre você aquela raiva, porque a gente, venhamos e convenhamos, a situação que a gente acaba vivendo, ficando, se tornando, a gente sabe que as coisas elas vêm e muitas das vezes elas nos oprimem de uma forma que a gente fica envergonhado, que a gente fica com medo. O medo é o que mais paralisa. Mas o que eu quero que vocês entendam, isso aqui eu tô falando para a primeira pessoa, tá? Eu tô falando para a pessoa que pode ter acesso, que tem filho pequeno, prestem bem atenção, tá? Eu vou falar, a gente vai falar vários pontos, né, amor? Isso. E a gente vai falar no ponto da pessoa que tem acesso e pode, mas estava presa no egoísmo dela mesma, no eu dela, e não queria destravar isso. Então hoje, destrave isso, tá? Então pra você, entenda, contato zero é furada, tá? Então assim, mas aí Deus é quem vai buscar, Deus é quem vai trazer, eu não preciso nem tocar em nada, nem colocar minhas mãos. Mas eu não vou estar colocando as minhas mãos se eu fizer isso. Eu não vou. Aí tem mulher que até bloqueia o marido, né? Tem mulher que vai lá e fala assim: não, eu vou deixar ele bloqueado, deixa Deus trabalhar, deixa Deus levar ele no deserto. Então, se você está mais preocupada com o deserto dele, né, do que com o que Deus está fazendo na sua vida e te transformando. Então, assim, não, isso não é legal. Mas aí o fulano me falou que eu não tenho que falar com a pessoa, que a pessoa pode falar o que for, eu não tenho que falar com ela. Né? Eu tenho que ser distante, eu tenho que mostrar, eu tenho que pisar, porque quando eu pisar ela vem atrás de mim. Não tem muito isso, amor? Tem muito, na realidade, é porque assim, a internet ela é um portal de informação, né? Esse portal de informação, se você estiver focado em um direcionamento, buscando em Deus, obviamente, mas assim, focar em alguém, em um canal, ok. É muito bom, inclusive, a gente pegar várias pregações e alguma coisa do tipo que venha fortalecer a sua fé. Isso é muito válido. Só que assim, quando nós buscamos em muita gente ao mesmo tempo, a gente sempre fala nos nossos vídeos sobre isso. E isso, de alguma forma, eu não estou generalizando, mas apresentando também como dados. Existem mentorados que passaram por nós, que tiveram essa oscilação, que tiveram essa, vou usar esse termo aqui, essa deficiência. Porque é natural que no início do deserto, ou até mesmo no meio, você tende a querer buscar ajuda. E é natural, isso já vem assim, já vem dentro de você, essa ansiedade, essa sede de buscar ajuda. Mas muito cuidado, porque menos é mais. Né? Se é que vocês me entendem. Menos é mais. Né? Não é a quantidade, mas sim a qualidade
em quem vocês estão compartilhando a vida de vocês, porque o mundo da restauração, a vida, quem está no deserto, não são todas as pessoas que podem de alguma forma te direcionar uma palavra ou segurar na tua mão, se é que vocês conseguem me alcançar. Então, contatos, voltando aqui para o centro aqui vou usar aqui discussão, né, porque vocês também estão participando aqui com a gente, então não deixa de ser uma discussão, ao mesmo tempo um direcionamento para a vida de vocês, de que jamais contato zero. Chesley falou aqui muito bem com propriedade, jamais contato zero, entende? E no nosso caso em específico, há 9 anos, embora eu quisesse, como eu disse, essa não aproximação, essa não vendo a Chesley e tudo, mas eu sofria pela olha só, o egoísta, o que eu quero dizer, o egoísta ele tem dificuldade, de dizer que ele precisa, ele se esconde atrás de um personagem, que era o meu caso. Eu sofria pelo fato da separação, porque era a minha carne, o meu casamento, a aliança que eu constituí no altar, isso abalava o meu espiritual, abalava a minha vida por dentro. Eu sofria, né? E esse sofrimento, ao mesmo tempo, o meu ego, o meu orgulho, naquela época, fazia com que eu quisesse tomar as decisões ao contrário do que eu entendia, do princípio que eu conhecia, que era na palavra de Deus, que o que eu estava fazendo era totalmente errado, era totalmente contra a vontade de Deus. Eu estava ali me desvirtuando da vontade de Deus, mas eu queria fazer aquilo. Por quê? Eu estava me escondendo atrás de mim mesmo, atrás das minhas próprias convicções, entende? Então o egoísta ele sempre vai querer dar um passo para trás. Aí você vem com servir, você vem com amor, você vem com a mansidão, você vem com pouco falar, você vem, enfim, com todas as ferramentas de aproximação e, enfim. E quebrando o orgulho, né? Exatamente. E a Chesley usou isso como ninguém, né? Ela usou isso como ninguém. E aos poucos isso foi me alcançando. Porque não existe, gente, não existe um investimento espiritual, eu vou usar essa expressão aqui, no mundo espiritual, o que a Chesley estava fazendo era um papel de autoridade, um papel de liderança, e ela estava transbordando isso para a minha vida de alguma forma, e eu aos poucos estava sendo alcançado por esse posicionamento que a Chesley estava vivenciando, e eu pude ver isso. Porque enquanto eu não conseguia enxergar, porque eu estava vivendo em uma cegueira, e isso me distanciava, e isso fazia com que cada vez mais eu me afastasse de estar perto da Chesley. E isso não fez com que ela largasse o que ela estava fazendo, que era a busca. Adriel, mas aí, no momento em que ela começou a se posicionar, e você queria sempre distanciar ao se aproximar. Mas e aí? A Chesley em algum momento não se cansou disso, porque as pessoas, elas falam muito, vêm para nós e dizem, eu me cansei, eu já investi todas as fichas, eu já investi o que você imaginar, me consagrei, me dediquei a tudo isso, e só repúdio, Adriel, só repúdio, só humilhação, só pancada, por parte do meu marido, ainda fala assim, por parte do meu ex-marido. Mas enfim, o que a gente vai resumir aqui, você já pega de onde você parou, tá? Ao vivo e a cores. Então, contato zero é roubada, gente. É furada. É isso? Como é que é o tema? Furado. Furado, né? Então é sobre isso. Toma minha água aqui. Quando a gente entende que nós devemos ser diferentes do nosso cônjuge, isso eu sempre falo, tanto em vídeos quanto em lives, eu sou diferente, qual a posição que eu estou, a posição de egoísta não é minha, a posição de egoísta é dele ou dela, eu sou diferente. Quando eu falo assim, ó, eu te separei,
ele não fala comigo, ou então ele fala comigo, mas eu não respondo, porque fulano disse para eu não responder. Quando é que você quer que seus casamentos sejam restaurados? Não, mas é porque Deus vai trazer. A minha mãe sempre me falava isso e até hoje ela diz: Deus não é o nosso empregado, tá? Como assim? Pensa comigo. Se você vai num lugar, você tá com a sua moto, você tá com o seu carro, até a bicicleta que seja, e você diz assim: eu vou deixar nesse lugar aqui sem segurança nenhuma a minha bicicleta, mas aí eu vou pedir, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho como deixar ela segura, eu tenho como colocar um cadeado, eu tenho como, mas aí eu não vou fazer isso, sabe por quê? Não, porque Deus vai guardar a minha bicicleta. Aí a pessoa vai lá e é roubada, ela: nossa Deus, o Senhor não fez pra mim. Deus só faz o que eu não posso fazer. Se eu posso agir de uma forma correta, de uma forma sem egoísmo, se eu posso dar um passo, nem sequer, até mesmo trazendo memórias afetivas para a vida do meu marido, da minha esposa, Deus não vai fazer por mim. Eu faço a minha parte. Aonde Deus entra? No constranger, no mudar o coração, no transformar. Mas é uma caminhada junta. É você e Deus, entendeu? É vocês dois, não é só Deus, não é só você. Só que o poder soberano é dele, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos ser diferentes, nós vamos renunciar, nós vamos mudar de vida, nós vamos ser alguém. Vocês estão entendendo? Se eu tivesse olhado para o egoísmo do Adriel, ele não estaria hoje aqui, nem eu estaria com ele. Porque Deus não iria fazer em mim, porque eu estava fechada. Eu não queria. Ah, Chesney, mas tu não queria, Deus te resgatou. A minha mãe estava na brecha por mim, orando por mim. Ah, mas se a tua mãe não estivesse orando, se Deus tem um propósito diante disso, ele iria me resgatar do mesmo jeito. Mas eu queria? Não, eu queria estar lá onde eu estava. Mas o Senhor veio com aquele amor que ele tem incondicional, com a forma dele agir, mudou o meu coração. Deus precisa de mim, por quê? Não que ele precisa de mim porque ele não tem poder, não. Porque eu preciso tomar uma atitude. Quando eu, como carne do meu marido, tomei uma atitude, mudei de vida, eu transbordei. Até mesmo, vocês entendem que a mulher, ela muda o ambiente do lar? Se uma mulher, isso o Adriel sempre fala: amor, quando tu não tá bem, quando tu tá nos teus dias, quando tu não tá bem, quando você quer ficar só deitada na cama, descansando, a casa inteira não fica bem. Entende? As coisas não fluem. Ele fala isso, aí eu vou e falo assim: ah, nossa, amor, ele falou, porque eu vou lá. Vamos fazer uma pipoca, vamos assistir um filme, né? Amor, vamos orar junto essa madrugada. Amor, vamos fazer um jejum juntos. Então assim, a mulher, ela tem esse domínio sobre o coração do marido dela. Ela tem essa força sobre a vida do marido dela, entendeu? Assim como o marido também tem sobre a vida da esposa. E a palavra de Deus vai dizer, né, amor, que a mulher não manda no seu corpo, o marido não manda no corpo dele. Nós somos uma, gente, nós somos um. Então quando um se posiciona e muda, o outro percebe. O outro é transformado. O Adriel só está aqui porque de alguma forma ele foi atingido através da minha mudança. Ah, eu quero a restauração. Meu marido chega na minha casa, ele fica sozinho lá no sofá. Ele só vive no celular. E o que que você faz para mudar isso? Ah, não, mas o que que eu vou fazer? Ele pega o celular e fica lá olhando o celular. O que que eu vou fazer? Você vai criar um ambiente. Me responde uma coisa, moço. Tu estiver num lugar, presta atenção, tu tá num lugar onde tem uma reunião, tem muita gente lá. E uma daquelas pessoas ali, tu não conhece direito. Tu tá ali sem nada pra fazer, tu vai pegar o quê pra tu se distrair? Não é o celular? Vocês entenderam? Por que que às vezes o cônjuge vai na casa da mulher e aí ele pega o celular? Porque ele tá com vergonha. Porque ele tá constrangido, porque ele chega lá e ele não é bem recebido. Muitas das vezes a mulher fica com a cara fechada também. Não tô falando que são todas, né? Porque quem não estiver fazendo isso, parabéns, você tá fazendo o correto. O Adriel chegava lá em casa, sabe quantas vezes ele pegava no celular? Quando ele pegava no celular que eu via que ele estava, eu procurava mudar o ambiente. Eu ia lá... Isso já depois já tá... Da reaproximação. Isso, já. Eu ia lá e falava: Nicolas, vai lá com o papai, filho. Dá um abraço no papai, dá um beijo no papai. Filho, leva isso aqui pro seu pai. Aí eu já ia: olha, vamos botar um filme aqui. Olha, eu fiz uma pipoca, vamos sentar aqui. Você tá entendendo? Você cria um ambiente diferente. As coisas mudam porque a mulher tem sobre o coração do marido dela. Ela tem esse domínio, pode ter certeza. E no lar também.
Você entendeu? No lar também. Então assim, se eu não me posicionar dentro do meu lar, se eu não fizer diferente, tu acha que é ele que vai fazer? Não, porque ele tá vindo cheio de cargas, entulhos, ele tá orgulhoso, egoísta, né, amor? Interessante, eu vi aqui um comentário de uma pessoa que fala que o marido dela tá namorando alguém, não quer saber sobre nada, né, dela, referente a ela. Tá em um relacionamento, é que a gente chama de rebote, né? Assim, deixa eu ver se tá aqui a perguntinha. Ah, já passou. Então, o que eu vejo assim, em todos esses casos que muito se assemelha, porque não são todos, a maioria das vezes, mas grande parte, eles querem essa validação. E é uma coisa que a gente estava conversando, né, hoje cedo, amor, sobre, e isso se caracterizou também na nossa separação. Sim. Porque, em especial, o nosso caso, a nossa história, o nosso testemunho, de alguma forma existem casamentos, existem separações em que o cônjuge que está do outro lado, vivendo essa cegueira, ele quer validação de alguma coisa, e mesmo que ele não consiga, estando com a amante, com a outra mulher, e ele vai encontrar, ele vai batendo de porta em porta, porque ele quer ser aprovado, ele quer ser o centro das atenções, né? Ele quer encontrar subterfúgio estando em um relacionamento, estando ao lado de alguém, né? É como se a pessoa preenchesse aquele vazio que existe. Só que o vazio, só quem preenche é Deus. O vazio dentro de nós, não existe outro ser além de Cristo. Só Ele pode preencher o nosso vazio. E estando separado, o egoísmo ele é tão forte que quando aquele relacionamento que a gente chama de rebote não vinga, não vai para frente, ao passar os dias já encontra outro relacionamento, e assim vai até entre aspas, encontrar essa validação, sendo que não vai encontrar, porque, como eu disse, só em Cristo Jesus, né? Então, devemos estar muito atentos a respeito desses detalhes que acontecem no meio do processo. Sim. Porque se não estiver fortalecido no altar para quem está buscando, se não estiver alinhado, alicerçado, consagrado, não vai. Como diz a expressão, não vai. Realmente vai pro buraco. Desculpa, mas vai pro buraco mesmo, no bom sentido da palavra, porque Jesus ele liberta. Quando o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando do contrário disso, realmente se distancia não só do seu cônjuge, mas distancia também, sobretudo, de Deus, né? Assim, amor? Com certeza. E a gente precisa estar limpos, né? Nós precisamos ser novas criaturas, porque para lutar pela restauração de um casamento não é fácil, né? Então, como eu saio disso? Existem pessoas que vão conseguir sair do contato zero até mesmo hoje, né? Eu não sei se tem alguém que está nessa condição, que tem contato com o marido, ele manda mensagem, ou a esposa, eles ainda conversam, ainda nem que seja sobre filhos, ainda tem um contato, então consegue sair. Aqueles que o marido bloqueou do WhatsApp, que tem filho já adulto ou não tem filho e aí não tem mais contato, aí eu também vou dar uma solução para vocês. Mas os que podem, ter essa quebra de contato zero, façam, né? Mas o que vocês precisam entender? Dentro de nós precisa existir uma cura, uma restituição, o Senhor precisa habitar. Porque às vezes a pessoa, ela não quer quebrar o contato zero, porque ela ainda está por dentro cheia de entulho, cheia de fracassos, cheia de tremores, de temores, né? Então é tudo isso. Então quando eu me coloco no posicionamento de buscar a solução, de quebrar esse contato, sendo alguém diferente do meu cônjuge, as coisas mudam, né? O Adriel fez uma pergunta aqui.
Vocês não concordam com o contato zero nem para a cura de quem busca restauração? É isso que eu acabei de falar, né? Sobre a pessoa estar curada. Sim, vai existir casos como esse, né? Que a pessoa precisa se retirar, né? Ela precisa se blindar, por quê? Porque ela não suporta, né? Ela não suporta falar com o cônjuge porque ela não aguenta a pedrada, né, amor? Ela não aguenta o que o outro vai falar. Ela não suporta o que o outro vai dizer pra ela, porque aquilo ali faz ela desistir, né? Então, o que eu preciso entender, né? Eu preciso entender que nessa jornada, nessa busca, eu quebro quando eu estou preparada para isso, né? Agora, quando eu ainda tô cheia de entulho, precisando de cura, e aquele contato me afeta, eu me escondo em Deus, né, amor? Eu escondo Deus. O descansar em Deus. Descansar no deserto é meio complicado falar sobre isso. Como é que a gente vai descansar no deserto? Porque Jesus, ele nos resgata no deserto. A intimidade é no deserto que a gente tem experiência com ele. É no deserto que nós encontramos com a própria vida. E ele é a vida. Ele nos mantém de pé. E através dessa cura, quem se sente curado, de fato, tem alguém aqui que falou em uma mensagem, que disse assim, eu penso em desistir. Aliás, vem esses pensamentos sempre, mas algo dentro de mim faz com que eu me mantenha de pé. Algo dentro de mim faz com que eu continue. Sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos sentimos verdadeiramente curados, automaticamente a gente se posiciona espiritualmente, se posiciona comportamentalmente também, porque isso tem a ver com reaproximar do teu cônjuge. Sabe por quê? Porque quando nós nos isolamos, quando nós nos distanciamos, aí o seu cônjuge bate na porta. Quero falar tal coisa, eu queria resolver um assunto, você tem como me receber aí? Vou tal hora na sua casa e tal. Aí você inventa uma história, só porque, obviamente, você não está bem, porque sempre acontece, está para baixo, cabisbaixo, angustiado, triste, coração apertado. E aí você quer uma forma de se proteger, você quer ficar isolada. Não vou estar em casa, eu vou estar ocupada, alguma coisa. Conta uma historinha ali. Então não é bem assim que as coisas funcionam. Que as coisas vão ser, que a restauração vai acontecer. Eu estou falando de um lado de comportamento, de atitude, de ação. Precisa até quando ter... a pessoa vai ficar aí, né? Isso tem a ver com esse tema dessa live, porque às vezes não em si com a questão do celular, do WhatsApp, do Instagram, rede social, mas em si com a questão de você viver se escondendo, inventa uma conversa para não estar próximo, para não olhar na cara do seu cônjuge, porque você não está bem. Desculpa, porque quem não está bem, amor, vê se você concorda comigo, quem não está bem, você já viu um doente guiar outro doente? Não existe. Um cego não guia outro cego, né? Um cego não consegue guiar outro cego. E a partir do momento que nós entendemos isso, e que por mais que a dor seja muito forte, ao ponto de você assim querer chutar o pau da barraca mesmo, você levanta a cabeça, se veste das vestiduras de Deus, se apega na palavra de Deus, nas escrituras, porque ela é o nosso alimento, ela é a nossa força, ela é o nosso embasamento. E você vai se sentir descansada em Deus. Isso é descansar no deserto. Automaticamente nos sentimos curados. Porque a palavra, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é você consegue enxergar que em meio a esse caos que existe nesse deserto, em meio a essa isolação que existe no deserto, porque só a sombra do Onipotente para nos proteger de fato, porque ali tem momento de
você tem uma insolação, você sente sede, né? E quando a gente se sente desidratado, o nosso corpo pede ajuda. E quem é a nossa ajuda? A água da fonte inesgotável, que nunca se acaba, que nunca se cessa. É Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando quem está buscando entende e se compreende isso, mesmo que a dor seja grande, se levanta, o marido liga, eu preciso resolver alguma coisa, você consegue me receber? Sim, eu consigo. Se veste, se arruma, coloca uma maquiagem, penteia esse cabelo, põe a sua melhor versão e receba. Às vezes você se joga tanto. Buscar restauração é sofrimento. O outro não fala comigo, me bloqueia, tá com outra mulher, acabou pra mim, eu não tenho mais jeito, eu vou me jogar mesmo. Gente, eu tenho um exemplo, voltando, né, pro contato zero, eu tenho um exemplo de uma mentorada, né? São coisas reais mesmo que aconteceram dentro das nossas mentorias. E ela me contando, né, Chesley, olha, meu esposo, ele se aproxima, ele vem na minha casa, só que assim, eu não falo com ele. A primeira sessão dela foi ela falando tudo que ela estava fazendo e ela achava que ela estava fazendo correto, né? Inclusive ela falou pra mim, eu jurava que eu estava fazendo certo porque eu estava vendo muitos vídeos e sendo direcionada para esse lado, que eu não tinha que falar, que quando ele chegasse eu tinha que fazer ele sentir minha falta, né? Então assim, eu acabava, quando ele vinha, eu quase não falava com ele, às vezes a outra pessoa ia atender ele na porta e não eu. Eu evitava olhar pra ele, eu falei, você servia algo pra ele? Não. E se ele quisesse, ele pegava. E assim, às vezes eu ainda falava pra ele que a casa não era dele. Então assim, teve pessoas que, não foi só uma, né, foi várias, que veio com esse tipo de conversa na primeira sessão já. E aí, Tia, eu tô certa? É assim mesmo? E quando eu trago pra ela o verdadeiro direcionamento, que é o que Jesus nos ensina, quantas vezes Jesus fala pra gente, faça contato zero, trate mal, deixa a pessoa sentir sua falta. Porque se Jesus fizesse contato zero com a gente, será que a gente ia gostar? Se Jesus falasse assim, não vou falar com ele para ele aprender, não vou fazer isso aqui para ele aprender. Gente, vai acontecer de ter silêncios de Deus na nossa cabeça, Deus não está falando, mas na verdade, em várias coisas, num louvor ele está falando. Não precisa ser especificamente alguém vindo falar o que ele tinha da parte de Deus. Então assim, muitas das vezes, aí quando eu trouxe para ela ali a realidade, né, do que ela tinha que fazer na história dela em si, porque a gente vai diante da história de cada pessoa, aí ela falou assim, cara, agora eu entendi o caminho, né? Então eu vou praticar. E ela disse que quando terminou, aquilo afrontou ela, porque mexeu com o eu dela. E ali naquele momento que mexeu com o eu dela, afrontou. E aí ela disse que quando acabou a mentoria, ela disse que ela ficou assim, será que eu faço isso mesmo? Será que eu começo a tratar bem, que eu começo a fazer diferente? Eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu vou tentar, não custa nada, entendeu? Aí ela foi e fez. Ela disse que ele chegava lá, ela começou a tratar ele bem, ela começou a responder ele de uma forma diferente, aí ele começou a mudar com ela. E eu posso dizer uma coisa pra vocês, o casamento dela está nesse caminho da restauração. Eles estão viajando juntos, os dois, tá? E vão começar uma campanha juntos, vão fazer mentoria juntos, e já a restauração tá completa. Eu quero que vocês entendam, ele tinha outra mulher, tá? Ele tinha outra mulher, tava numa vida completamente impossível de ser revestido, mas a atitude dela mudou. Sabe o que acontece? Vamos usar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ela soube que Jesus ia passar, mas ela já tinha ido até nas cartas, né? Ela já tinha procurado um feitiço, tudo que você possa imaginar, para ser curada, mas nada resolveu. Mas quando ela ouviu falar que iria passar alguém que poderia mudar a história dela, ela precisou tomar uma atitude. Ou ela ficou em casa esperando Jesus ir lá? Ou ela teve que tomar uma atitude? Ela saiu da casa dela, sabendo ela que se alguém pegasse ela no meio do caminho, ela poderia morrer. Mas ela foi ao encontro de Jesus, não precisou nem ela gritar, ela só tocou com a fé dela. E o Senhor fez. O que eu tô trazendo para vocês é o seguinte,
nós precisamos tomar uma atitude. Mas a atitude tem que andar de mãos dadas com a fé. Porque não adianta ter atitude, ação, agir, fazer o que tem que ser feito, né, do lado natural. Mas tem que agir de forma também do lado espiritual. Por isso que tem que estar curada, né? É. Por isso E que tem que estar transformada. para agir com o espiritual, não é um método, não é uma receita isso. Isso aqui é um negócio que é inexplicável. Quando nós nos sentimos que estamos bem espiritualmente, quando nós sentimos que estamos preparados e prontos para um combate, para uma batalha, seja ela, em que situação você se encontra hoje? Você se encontra hoje. Mas aí você se sente apto para guerrear. Entende isso? Você entende? Porque se não estiver pronto espiritualmente para enfrentar todas as afrontas, todos os ataques que vêm, porque a nossa luta não é contra o cônjuge, a nossa luta é no mundo espiritual, é no mundo, é nas hortes, é no mundo, é no invisível, existem guerras, existem guerras no mundo sobrenatural, espiritual, que nós não conseguimos visualizar com nossos olhos. E para a gente começar a entender isso a sério, a fundo, com detalhes, é preciso nós nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus diz assim, para nós se achegar a Deus, que Ele, o que é? Se achegará a nós, né? Nos aproximar, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que isso significa? Você está justo? Isso significa, amor, que quando nós estamos com o coração verdadeiramente descansado, ao ponto de alcançar essa restauração, uma restauração que é pessoal, que vai além da compreensão humana, porque o Senhor, Ele é especialista em fazer milagre, Ele é especialista em causas impossíveis. Lembra da mulher, a própria fluxo de sangue, mas também tem a conhecidíssima história de Lázaro, né, depois de 4 dias morto, e com os olhos natural, não existia mais cogitação, possibilidade, mas o Senhor foi lá e... Sabe por quê? Porque Ele é a vida. Porque Ele é a vida. E hoje eu vi uma mensagem voltada para isso. E eu lembrei de quando nós estávamos separados há 9 anos. Também tem a história, porque não tem como lembrar dessas citações, dessas histórias extraordinárias que a palavra de Deus diz. Da filha de Jairo, que também estava morta, né? Filha de Jairo. E também tem, dentre tantas histórias, que se eu for aqui falar, citar nessa live algumas, a gente vai passar a noite toda. Porque o Senhor, Ele é especialista em ressuscitar. Ele é especialista em ressuscitar o que já não tem mais como. Nós somos prova viva disso. Nós somos prova viva disso. De que o Senhor, Ele tem poder. O Senhor, Ele tem poder para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Você quer a restauração do seu casamento? O Senhor não só vai trazer o teu marido de volta, mas Ele vai vir para você restaurado, novo, um vaso novo. Não é um vaso todo manchado, todo deteriorado, não. Ele vem pronto. Mas existem as questões humanas, existem as questões lado humano que a gente tem que fazer. Entende? E esse lado humano, é preciso a gente entender as ações. Por quê? Quando o Lázaro estava morto, o que Jesus fez, amor? Ele pediu, ele mesmo foi lá e abriu a pedra, ele mesmo tirou a pedra. Ele disse, retirem a pedra. Retirem a pedra. Ele poderia ir lá e retirar a pedra normalmente, isso não, né? O que ele fez? Pediu. Ou o próprio morto poderia tirar a pedra. Ou então ele poderia falar, Lázaro, levanta-te, abre essa cova, tira essa pedra e vem para fora. Não, porque ele pediu para alguém fazer. E às vezes a gente porque pede... era uma capacidade humana, né? Isso. E às vezes a gente pede em um ato de desespero. A gente pede a restauração, cura, Senhor, resgata, salva, restaura meu casamento, tarará e tudo.
Mas a gente esquece de orar por nós mesmos, para que a gente esteja pronto, para que quando o nosso cônjuge, o cônjuge de você chegar e voltar, você esteja preparado para receber. Você esteja preparado. Porque com vícios, muitas das vezes, né, amor? Volta. Vai ter... Porque assim, primeiro é etapas, né? A volta vem com uma volta, literalmente, né? E depois que a restauração acontece. Então ninguém já volta restaurado. Tipo assim, voltou, pronto, restaurou. Nós estamos restaurados, já podemos até sair contando nosso testemunho. Não é sobre isso. Voltou a mais um deserto. O pós. Há mais um processo que você precisa lidar. Tem muita gente falando aqui, amor, eu não tenho acesso, porque ele cortou o acesso, né, pra mim ter contato. Me bloqueou, viu uma mensagem. Como quebrar isso? Deixa eu falar pra você. Não tem como quebrar isso na parte humana. E vai existir isso sim. Esse contato zero não tá vindo de você. Mas tem como quebrar com jejum e oração específico. Específico. Tiago, como assim? Sim, específico. Quando eu me coloco diante daquela minha situação e eu oro em cima do que eu preciso. Por exemplo, meu marido me bloqueou de tudo, teve uma que falou aí, só fala com os meus filhos e ele não quer ter acesso comigo e tem outra mulher. O que eu vou fazer se eu não posso ir lá e dizer pra ele assim, não fale, fale comigo, pegar o celular do filho, tentar falar, não é essa a solução. Ninguém tá falando pra vocês fazerem, não é essa a solução. Chesney, mas o que eu tenho que fazer então? Aí você precisa ser específico com o Senhor. Aí você vai pra onde? Pro teu joelho. Aí você vai pra onde? Pro jejum, mata essa carne tá te consumindo. Entendeu? Quantas vezes você tá jejuando? Quantas vezes você tá orando? Ou você só ora, blá, 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 amém? Ou você, Senhor, não vou nem me ajoelhar hoje. Senhor, não significa que Deus não vai te ouvir. Não é isso, Deus pode ouvir sim. Só que será que Deus quer alguém relaxado? Alguém dentro de uma zona de conforto? Não, Deus quer pessoas que estão dispostas, tá? Deus quer pessoas que estão capacitadas, dispostas em lutar por essa família, por esse marido, por essa esposa. Deus não está procurando covardes e medrosos, porque lá naquela história, né, dos 300, Deus o que ele falou assim, os covardes e medrosos faz o quê? Volte. Por quê? Porque Deus não se agrada de pessoas que são covardes e medrosos e pessoas que vivem na zona de conforto, distraídos. Não, o Senhor está dizendo, ei, foca. O que tu quer? O que você quer? Então assim, meu marido não fala comigo, fala comigo. E aí, tia, o que eu vou fazer? Eu vou ser específica. Senhor, incomoda esse homem, meu pai. Que ele comece a lembrar de mim. Que antes de falar com os filhos, Senhor, faz ele desbloquear, Jesus. Jesus, eu quero uma reaproximação, paizinho. A palavra de Deus vai dizer o quê? Peça. Pedir, dar-se-vos-á. Ou ele fala, pedir, eu não vou te dar. Ele fala, pede e eu não vou te ouvir. É isso que ele fala? Não, ele fala, pedir. Pede que eu te dou. Bate na porta que eu abro para você entrar. É isso que Jesus está falando com você nessa noite. Não, Tiesa, mas eu tenho medo de falar. Tiesa, eu tenho medo. Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que eu estou bloqueada na terra, o céu não é bloqueado. O céu, ele está aberto a todo o momento. Basta você se posicionar. Então eu chego lá na minha oração. Eu não me ajoelhava para orar à toa não, minhas queridas. Tá? Eu me ajoelhava e o chão não era meu limite, tá bom? O meu rosto era no pó, sabe aquela manchinha? O calinho tava dando na minha testa, não era só no meu joelho. Tu tá entendendo? Porque eu orava com o rosto no pó. A minha intensidade, tia, Deus te deu porque você é a preferida de Deus, não, gente. Eu tenho as mesmas falhas, eu falho, eu sou ser humano, só que tem uma diferença. Existia dentro de mim uma resiliência. Só que eu não agia somente aí. Quando eu via que no espaço do meu humano eu podia agir, eu agia. Quando eu via que tinha o espiritual, era para ir no espiritual, era no espiritual que eu ia. Entendam uma coisa, vocês precisam estar posicionados da forma correta. Então, meu marido não fala comigo, Chess. O contato zero não é meu, é dele. O que eu faço? Oro, jejum específico. Senhor,
faça com que esse homem me desbloqueie, Pai. Senhor, tira o sono dele para ele me desbloquear, Jesus. Senhor, tira essa infantilidade do coração desse homem. Senhor, faz ele me enxergar como esposa. Isso Pai, não é olha só, interessante. Isso aqui, eu vou te interromper porque é muito assim, sério esse assunto. Que a oração mal direcionada, ela não passa dentro do teto. Porque às vezes você assiste uma live e fala assim, eu vou executar essa oração porque eu vi em uma live ali de um casal e tudo. Mas assim, como eu disse, teu coração está realmente aquebrantado para as coisas começarem a acontecer, se é que você está preparada ou preparado espiritual para que isso venha a acontecer na sua vida. Você entende isso? E eu queria fazer uma pergunta novamente. Eu cheguei a fazer no início, mas agora eu quero oficializar essa pergunta. Se hoje o teu cônjuge entrasse em contato com você, porque não é sobre você, é sobre o teu cônjuge. Se ele oscila, se ele bloqueia você uma semana, passa um mês, 2 meses, desbloqueia, isso é sobre ele. Ele precisa ver em você uma referência de liderança, de segurança, de posicionamento, que a gente fala bastante aqui, de uma pessoa leve, madura, de uma pessoa que realmente ele quer estar perto de você. Porque na cabeça de alguém que está cego, que era o meu caso, por exemplo, lá atrás, eu era uma pessoa totalmente que oscilava, que era extremamente orgulhosa e egoísta. Só que quando eu olhava para a Chesley e via que nela estava alguém diferente, que nela existia uma pessoa mansa, isso ela estando já posicionada, tá? Não é já na parte, no auge das brigas, não. Ela estando posicionada. E quando ela começou a dar esses passos de fé, eu pude sentir isso. Eu pude ver a necessidade de estar perto dela. Mas isso foi um processo. Isso foi um passo a passo de fé que essa mulher aqui exerceu. Que essa mulher aqui colocou em ação, em oração, mas porém em ação também. Vocês entendem isso? E vocês não podem sair daqui e querer colocar em prática algo. Vocês precisam olhar também a necessidade que mora dentro de cada coração. Qual é a necessidade do coração aí, que pulsa aqui dentro? Quais os conflitos? O que precisa melhorar? O que precisa alinhar? Não basta... O que você está fazendo? Pode falar. Não basta assistir uma live e dizer, agora eu vou fazer isso porque eu vi num canal ali XY, eu vou fazer, vai dar certo. E o que você está fazendo no processo? Você está parado ou você está buscando em jejum e oração também? Então, quando eu vejo que eu tenho essa impossibilidade porque o humano me bloqueou, eu sei que o céu não está bloqueado. Então, o céu, a minha oração, ela vai chegar ao céu. E vai acontecer? Vai. Ah, Tia, mas ninguém me... Mas eu não tive um sinal de que Deus está fazendo. E quem disse que Deus é obrigado a te dar sinal? Nem sempre Deus vai te dar sinal. Ah, Tia, mas tu tinha sinais... Às vezes eu via que a minha oração estava sendo respondida, mas não era sempre. Coisas que eu falo para vocês de testemunho, eu fiquei sabendo que o Adriel voltou. Por exemplo, do ônibus, Deus quebrantando ele através de um louvor. Eu só soube depois que ele voltou. Quem falou que o Adriel foi lá falar pra mim? Mas quem falou que o Adriel foi lá e falou pra mim, Chesley, o Espírito Santo falou comigo? Nunca. Mas ele estava sendo quebrantado, porque eu estava o quê? Orando por ele. Isto é, Deus fala no invisível. Nenhuma oração que é direcionada, específica, ela é jogada no lixo. Nenhuma oração que é posicionada, ela é direcionada para o lado errado. Ela sempre vai surtir efeito. Sim. Toda oração específica vai ter resultado. Sempre vai ter resultado no mundo espiritual. E o Senhor, Ele honra, porque Ele governa o tempo, Ele honra as tuas orações. Ele é o tempo, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele coordena o tempo. E se for preciso, como diz a palavra de Deus, Ele para tudo para atender o teu clamor, a tua súplica. E isso acontece na vida de quem busca, na vida de quem entrega, na vida de quem renuncia, na vida de quem obedece, na vida de quem está diante do altar com o coração aquebrantado, contrito, humilde e arrependido.
Não basta seguir direcionamento sem antes querer mudar de fato, confessar e se arrepender. É preciso se arrepender. A palavra de Deus diz assim, segunda crônica, se não me engano, 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, e se converter das coisas que ainda aprisionam, que ainda fazem com que você fique travado no meio do caminho, que você não saia da estaca zero, que você fique aí esse tempo, esse período todo, sem conseguir avançar, progredir. Se liberta, se confessa para Deus. Mas isso é no teu quarto, a sós com Ele, a sós, no oculto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Amém? Quando eu estou dentro desse processo, que eu estou buscando pela restauração, eu não posso ter medo da amante. Eu vi aqui uma pergunta, que o marido vem, né, buscar os filhos com a amante. Não é isso? Foi a Rayane que falou. Deixa eu te falar, minha linda, não tenha medo da amante. A verdade é que a amante, ela não tem noção do quanto ela está fazendo mal para a própria vida dela. Ela não sabe o quanto ela está cavando a própria cova, literalmente. Quando você só manda os filhos e você não desce para o seu esposo te ver, inclusive ela também, você está dizendo assim: eu tenho medo de encarar a situação. Ah, não, vou me resguardar para que eu não vá me ferir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até quando vocês querem ficar nessa posição de vítima? De, meu Deus, eu não posso aparecer. Eu estou ferida demais. Sim, eu entendo que você está ferida, mas espera aí. Até quanto tempo você vai ficar ferida? Bora se refazer. Já como tu te refez? Gente, eu precisei mudar muita coisa dentro da minha vida para poder eu conseguir mudar, transbordar para a vida do meu marido. Então sim, meu amor, ela veio buscar com o seu marido, mas o marido desce e você desce linda e maravilhosa. Você vai na sua melhor versão. Você vai como uma mulher de Deus, como uma mulher posicionada. Então desça e vá deixar os seus filhos. Você é a mãe, entendeu? Você é a onça. Pega seu filho, coloca seu posto ali, entregue na mão do seu marido. Dê um boa tarde, se for de tarde, dê um bom dia, se for bom dia, se for à noite, dê boa noite. Entendeu? Com um sorriso ali, largo. Chesney, como que eu desço? Você vai descer com coque no cabelo? Você vai descer suja, com uma roupa feia? Não. Você vai descer com uma roupa linda e maravilhosa. Você vai descer, você vai fazer uma makezinha, aquela que tipo assim, eu acordei assim. Entendeu? Eu acordei linda. Eu não vi nada, gente. Eu acordei linda. Passa só um gloss, entende? Vai linda e maravilhosa, desce, coloca lá e dá o filho na mão do marido. Coloca aqui, ó. Aí você ainda dá a instrução pra ele, ó. Na bolsinha tem isso, isso, isso. Entendeu? E a outra vai ficar lá com a cara de tacho olhando pra você. Porque ela vai ficar assim, nossa, com quanta ousadia, né? A pessoa veio e tudo mais. Então você não mostra covardia. Deus não quer covardes nesse processo. Deus quer pessoas corajosas. E Deus está acreditando em você. Deus acredita em você. Deus acredita que você é capaz. E eu estou falando isso, você dentro da sua aliança, você está no seu primeiro casamento, você é a primeira aliança dele, não tem por que temer. Desça na sua melhor versão. Vá, faça o que tem que ser feito. Entregue o seu filho com um rosto lindo e maravilhoso e sorridente, que você é linda. Sai desse quarto, sai dessa cama. Ele veio com a outra. Eu estou aqui dentro do meu quarto, só choro, Não. Filho, filhos, vamos lá, mamãe vai entregar você pro seu papai. Chega lá, você fala: olha, deixa eu te falar, tá na bolsinha isso. Tá, eu fiz isso. Pronto, entregue. Entendeu? Na sua melhor versão. Parem com esse negócio de, mas aí veio com ela e você se reprime. Eu estou com medo, né, amor? Não vou descer, eu tô com medo, ele veio com a outra. Medo de quê, minha filha? Qual é a tua posição? É o que eu falo sempre nas lives, nos conteúdos. Você é o quê? Você é a rainha? Você é rainha? Ou você tá como o que dentro desse processo? Porque eu sei o meu lugar. Você sabe o seu lugar? Coitadinha. Justamente. Alguém perguntou aqui, assim, não dá pra responder muito, mas assim, uma pergunta que é muito, muito séria, é muito importante essa pergunta, e eu vou tentar aqui responder. Falou sobre o jejum. O jejum é interessante de se saber. Porque como é que é o ato de jejuar? Como manusear o jejum? De que forma? O que se deve fazer?
Agora você vai aprender a partir de hoje. O jejum é para fortalecimento da tua alma. Glória a Deus. O jejum, quando um ato de jejuar, você está dando a entender para o mundo espiritual, ou seja, para Deus, que você não vive sem Ele, você não é nada sem Ele, e que a luta está grande, está enfrentando coisas, muita frustração, mas você está em jejum e oração. Jejum em oração, não é só jejuar, é orar também. É orar. Porque quando vem todas as provações, quando vem todas as situações que acontecem, você se sente fortalecido ou fortalecida. Isso é estar íntimo de Deus. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus. A gente vive em uma outra dimensão. Nós não conseguimos enxergar o repúdio e sentir ele na pele, porque você está na presença de Deus, você está conectado com Ele em jejum e oração. E esse ato é um ato de obediência, é um ato de fé. Glória a Deus. E quando nós jejuamos, nós fortalecemos a nossa alma, a nossa vida, o nosso altar. A nossa fé é mantida, é mais intensa, é mais forte. Você sente vontade de estar descansada mesmo, revigorada, firme, resiliente. Entende? Quando nós jejuamos, nós estamos querendo dizer: eu dependo de Deus, eu não sou nada sem Ele, Ele é tudo para mim, Ele é a minha rocha, Ele é meu primeiro amor, Ele é tudo na minha vida. Quando nós jejuamos, nós estamos querendo dizer: eu não deixo de olhar para o Calvário, porque o Calvário sempre vai ser a minha referência na minha vida. Aí teve outra que perguntou. Assim, amém, amor? Amém. Teve outra que perguntou assim: eu devo fazer o aniversário do meu filho, convidar o meu esposo, ou fazer com ele? A OM vai estar presente. A mesma coisa que eu falei para outra, eu falo para você. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual a posição você está? Quem você é? Ai, Ties, mas vai me machucar. Sai desse posto. Sai daí, em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus, sai daí. Sai. Ties, mas eu não sei como sair, é porque tu te prende. Pelo amor de Deus, Jesus te tira daí. Ties, e como eu vou conseguir que Jesus me tire daí? Entra no teu quarto. Fecha a porta. Fala com Ele. Sabe quantas vezes num ato de desespero, e até hoje, porque a nossa vida, a vida de todos nós, seres humanos, é lutas. Então até hoje eu entro no meu quarto e falo com Ele. E eu falo: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor venha sobre mim. Jasmine, como Jesus te curou entrando dentro do meu quarto, fechando a porta, sendo sarada por Ele, só eu e Ele. Ah, eu precisei com 1 milhão de gente em cima de mim, pegando na minha cabeça. Não, eu não precisei disso. Eu precisei estar dentro do meu quarto falando com Jesus e Ele falando comigo. Aí eu te pergunto: quem você é nesse processo? Faça uma festa linda. Mesmo que seja desconfortável. Mas sabe por que está desconfortável? Porque você olha para a situação e não para quem está do teu lado. Quando tem um general do meu lado, eu levanto a minha cabeça e eu sou a mais linda da festa. Eu sou a mãe, eu sou a esposa. Entendeu? Eu ainda sirvo o meu marido. Ai, tu ainda serve o teu marido. Ele estando com outra mulher, eu sirvo a outra mulher. Sabe por quê? Porque eu sei o meu posto, eu sei quem eu sou. Entendeu agora? Então, pelo amor de Deus, sai desse posto. Qual é o problema de vocês saírem daí? Qual é o problema? Ai, tia, vai procurar Jesus. Onde Jesus está? Aonde você chamar. Dentro do meu quarto ou no meu trabalho, eu entro dentro do banheiro do meu trabalho. Mas eu vou orar e vou chorar e vou clamar. Ele vai estar lá? Vai. Ele vai estar lá ouvindo você. O que está faltando para você sair daí? Entendeu? Então sim, se você se posicionar da forma correta, dá certo. Tem mais uma pergunta para você responder? Existem muitas aqui. Olha só, eu vou selecionar aqui. Vamos lá. Vou pegar as mais importantes, né? Quer dizer, todas são importantes. Olha só, tem uma aqui que falou assim: eu não deixo a outra mulher chegar perto das crianças e nem de mim. Conversei com ele e ele aceitou. Olha só isso aqui. Deixa eu ver quem foi que falou isso.
Tararã. Tá. Minha querida, é o seguinte. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Talvez seja duro, mas é com amor, tá? Existe uma frase aí popular que diz assim, que o amigo ele fala a verdade, mas eu tô aqui na qualidade de amigo, sim. Porque eu quero o bem da tua vida. Eu quero que você passe esse processo e chegue no final desse deserto. O que acontece? Se você começar a restringir, colocar muitos critérios, de alguma forma vai surgir um certo atrito, vamos usar aqui. De alguma forma vai surgir um atritozinho ali. E isso vai fazer com que você se encontre em uma situação desconfortável por parte do outro lado, da amante, porque obviamente sempre quem está lá, a amante, ela começa a querer trabalhar para você ficar distante, longe, né? Não querer estar próximo ali, fazendo essa conexão de filho, de criança, de mãe. Essa comunhão sempre vai existir da figura pai, mesmo estando separado. Sempre vai existir um bloqueio. Por quê? Você jogou uma semente, não quero estar perto, meus filhos não podem estar perto, não quero contato, não quero abraço, não quero que se sirva, essa coisa toda. É correto você se expressar o teu ponto de vista, o que você sente, porque é um direito que você logicamente tem. Mas assim, para quem está buscando a restauração, para quem quer ser alguém nesse deserto que vai alcançar sucesso de fato, não é legal você ter essa atitude dentro desse critério, dentro desse contexto. Não vai pegar o pé da letra. Dentro desse contexto não é interessante essas exigências, essas regalias. Não é legal de se fazer, entende? Porque vai ficar uma situação desconfortável. Se é que você me entende. O que você acha, amor? É isso mesmo. E o que vocês precisam compreender hoje? Que existem várias etapas, né, nesse processo e várias formas de agir. Mas o Senhor em todas vai estar com vocês, tá? Quando você está perdido, você precisa ser guiado por alguém ou que já passou, que tem experiência no caso, tá? Aqui fala com vocês um casal restaurado há 9 anos. E nós já trabalhamos com famílias e com casais que precisam ser restaurados, tá? Já são bastante casamento restaurado, incluindo pessoas dentro do Instagram, pessoas do YouTube, dentro da nossa mentoria, tudo que vocês possam imaginar, o Senhor tem trabalhado, tem feito, né, nas nossas vidas e através das nossas vidas para a vida de outras pessoas. Inclusive a gente vai trazer testemunho para vocês também. Gente, nós vamos deixar sim a live salva, tanto aqui quanto no YouTube, tá bom? Lá no YouTube a gente vai levar ela para lá também, para as outras pessoas conseguirem assistir melhor. E nós estamos aqui também para dizer para vocês, deixem like, né, na live, compartilhe a live para outras vidas poderem estar vendo, né, tendo essa palavra abençoada também para o coração delas, tá? Quem tiver interessado na nossa mentoria, né, na nossa mentoria individual, aqui nós tratamos no individual, porque nós sabemos que tem casos que precisam ser tratados dentro do individual. Então a gente vai ouvir você, a história, né? E vamos conseguir direcionar diretamente, né? Com os passos corretos que vocês precisam dar, né? Conforme a história de vocês. Se vocês quiserem, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E aqui do Instagram vai ficar no link da bio, tá? E que o Senhor possa abençoar. O Elivan falou que quer. O Adriel está disponível para atender, tá bom? Vocês procuram a gente lá no WhatsApp. Preenche o formulário, tá bom? É importante que preencha, Chesley. É importante que preencha para que a nossa secretária dê andamento, tá bom? Com vocês no atendimento, tá? As histórias elas precisam ser compreendidas na sua essência. As histórias elas precisam cada caso tem uma necessidade específica. Cada caso tem uma forma de ser tratado. E para isso acontecer, é necessário que
a gente ouça as histórias de vocês. E pela uma live muitas coisas são abordadas ao mesmo tempo. Mas enfim, eu espero que essa live tenha de alguma forma feito algum sentido para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a caminhada de vocês, esse percurso. E é preciso sempre estar olhando para o Calvário, olhando para a cruz, porque Deus, Ele sempre vai nos dar o melhor dos direcionamentos, Ele sempre vai nos dar um norte, Ele sempre vai segurar em nossas mãos. Mas é preciso que nós nos atentemos para a voz dEle, a voz de Deus. E conte conosco, estamos aqui para segurar também nas mãos de vocês e mostrar o caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aliás, é preciso confessarmos a Ele, né? E nós estamos aqui para segurar na mão de vocês e mostrar esse caminho. Conte conosco. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Fiquem com Deus, tá? Que vocês sintam um abraço de Jesus nessa noite, nesse dia, tá bom? Que vocês possam estar firmes no propósito. Não deixe a peteca cair, como a Adriel sempre fala. Não deixe a peteca cair. Se posicione. Aqui esse casal é um exemplo para a vida de vocês. Nós estamos aqui hoje porque nós demos espaço, tá? Para que o Senhor fizesse na nossa vida. Deus é um Deus de restituição. E apesar de toda a dor, de toda a aflição, Ele não abandonou nenhum de vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Um beijo. E é isso. Vou abraçar você como se estivesse abraçando eles. Pronto. Esse abraço aqui é um abraço caloroso, fraternal. E para vocês entenderem que aqui desse lado de cá tem um casal que pode de alguma forma abençoar a vida de vocês, né? Aproveite esse conteúdo, compartilhe e curte muito. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.